Ou seja, esse entendimento passa a modificar. E aí eu penso o seguinte, hoje já tem alguns países da Europa que legalizaram o aborto em toda e qualquer situação. O que eu quero mostrar com isso? Percebe a mudança no tempo histórico? Os valores, o entendimento, a compreensão, a deliberação vão se modificando e, portanto, isso é fruto de uma reflexão ética. E tanto que também é um assunto nosso aqui, novas questões que surgem com o mundo contemporâneo, por exemplo, a questão dos animais, né? Perfeito. Tecnologia. Por muito tempo não se deu uma devida atenção a os sentimentos dos animais, os direitos dos animais, né? Isso é uma coisa muito recente na história. É uma ampliação da reflexão ética, né? Então, será que eles não sentem dor, os animais? Será que eles não sofrem, né? Será que eles não têm uma espécie de consciência que não... Talvez não seja a mesma consciência do ser humano. Da qual nós devemos respeitar, né? Até para... Então, grandes pensadores trazem essas questões, né? O Peter Singer é um cara importante. Hans Jonas, né? Hans Jonas fala do meio ambiente, né? Traduz essa filosofia do Kant, trazendo para a questão do meio ambiente, né? Então, o uso das tecnologias, das novas tecnologias, isso aí é o maior, né? Até pensando no problemaço da ética, né? No contexto acadêmico que nós nos encontramos e principalmente para os nossos estudantes, vocês já se perguntaram por que existe nas universidades o comitê de ética? Comitê de ética. Para que existe? O comitê de ética? Então, considerando aqui dois aspectos que o professor Juliano comentou, que é ciência e tecnologia, nós sabemos que a ciência responde exatamente pelo seu método, então às vezes ela está na sua velocidade de descoberta, então muitas coisas podem acontecer, mas aí que está, dentro dessas mudanças, questão, né? Dessas mudanças pode vir a acontecer isso, X ou Y, quem que vai refletir sobre se as consequências são positivas ou negativas? Eu estou testando aqui uma nova ração para cachorros. E vai ser melhor para o mercado, vai ser melhor para o empresário, vai ser melhor para vários aspectos aí que compõem toda essa pesquisa, mas tem que fazer determinados testes ali com animais, né? E aí eles vão pagar o pato por isso, né? Exatamente, porque até chegar um ponto concreto que a ração agora realmente ficou boa, quantos cachorros ali sofreram. Você me lembrou um exemplo, professor Gustavo, que é exatamente o exemplo da Monsanto, uma multinacional que na década de 90, no final da década de 90, fez alguns experimentos com vacas, né? Porque pegaram fazendas de vacas leiteiras que davam leite e aplicaram um hormônio nos ubres das vacas e para que ela pudesse produzir mais leite. Então uma vaca costumava dar lá 6 litros por dia, passou a dar 10 litros por dia, 12 litros por dia. O problema é que esse hormônio trazia alguns problemas para as crianças na fase inicial da amamentação e para as mulheres que estavam fazendo a gestação das crianças ainda. Então muitas crianças nasceram com alguma patologia e depois ficou provado que isso era por conta desse hormônio que eles tinham feito experimento. Ou seja, né, os cientistas estão lá. Nossa meta é produzir mais leite, fazer com que a vaca... Bora lá. Aí precisa de um comitê de ética, precisa de cidadãos pensando de maneira ética para poder dizer, peraí, até onde vai isso? Até onde nós podemos ir? O cientista está na dele. O filósofo, né, nós, enquanto cidadãos, filósofos, pensadores, precisamos nos questionar. Acho que esse é um tema que dá pano para manga, a gente percebeu como a gente pode variar e para um lado para o outro, mas temos outros tópicos aí dentro do campo da ética, né, professor Juliano? Como é que nós podemos pensar nessa questão da contemporaneidade nos temas éticos? Quais são os temas hoje que a ética vai tentar se preocupar na atualidade? Nós falamos do meio ambiente, falamos com os animais, o que mais que a gente tem aí? Acho que a questão dos direitos humanos, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial é uma coisa bem presente na ética, porque de certa forma a gente vive a ressaca ainda da Segunda Guerra Mundial. É muito recente tudo aquilo que aconteceu, né? Não tanto as barbáries da própria guerra, o holocausto, experimentos... Que isso, por barbárie? Não, teve barbárie na guerra. Pegar um indivíduo, colocar numa cadeira, abrir o cérebro dele que ele vive e ficar cutucando para saber se ele vai estimular aqui ou lá. Não, que isso? Mas não podia fazer, professor? Pô, ninguém avisou o Hitler, cara. Não tinha comitê de ética, né? Não tinha comitê de ética. As questões que a Hannah Arendt colocou tão bem, pensando o totalitarismo, pensando a banalidade do mal. A banalidade do mal. E eu acho que essas questões são tão latentes ainda, né? Acho que por mais que
esteja lá decretado os direitos Temos universais. Uma declaração, né? Declaração, acho que a cada dia que passa essa digamos assim, tentar fundamentar e provar ao próximo que isso realmente deve ser colocado é um dos desafios da ética, né? Pois é. Até uma das nossas atividades ativas, né? Deu uma das atividades, nós temos lá a proposta de fazer uma análise da ética, da reflexão que o Aristóteles faz, da reflexão que o São Tomás de Aquino faz, né? O Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, dependendo para a perspectiva religiosa ou não, e o Kant, né? E ver como é que isso se aplica dentro de um contexto de Segunda Guerra, aí, onde o Hitler pratica essas barbáries. Mas que nós podemos resumir rapidamente as concepções éticas do Aristóteles, do Tomás de Aquino e do Kant? Como é que a gente pode definir para ajudar o nosso aluno na hora da prova ali, se portar melhor e tornar mais claro isso? Bom, eu sou fã do Aristóteles, eu posso falar resumidamente, que é a questão de um nomezinho que vocês vão ver o significado melhor lá no e-book, que é o da eudaimonia, né? Eudaimonia. Sem palavrão, professor? Sem palavrão aqui, professor. A busca da felicidade, mas uma outra parte da própria etimologia também, etimologia que define como a busca do bom gênio, né? Então, buscar ser esse homem, essa mulher boa, né, que vive na cidade, que equilibra as suas ações na cidade junto com o contexto da cidade. Quando eu falo cidade, aqui estou me referindo a polis, ok, pessoal? Lembra, acho que vale a pena fazer um link no nosso primeiro podcast, quem escutou nosso primeiro podcast, né? Lá a gente fez eu apresentei um esqueminha, né? Isso. A ideia é exatamente essa, né? Que toda e qualquer ação humana, qual é a nossa... Pro Aristóteles é isso, né? Todas as coisas tendem a um fim. Então, a pedra tem que ser pedra, o vento tem que ventar, a maré tem que marear, né? Todas as coisas têm uma finalidade. O Clóvis Ibal já declaradamente coloca aí vários exemplos, né, muito bacana. Mas qual é a finalidade do homem? Ser feliz. Como é que eu devo agir, então, para ser feliz? Agindo de maneira virtuosa. A ética é essa ferramenta que nos permite agir de maneira virtuosa. Isso aqui é errado. Pensa no Jesus Cristo, né? Tacar pedra na mulher adúltera. Pô, quem é que nunca pecou? Quem é que nunca errou? Quem é que nunca deu umas vaciladas, deu umas vassouradas na vida? Pô, por causa disso não estão a tacar pedra? Peraí, né? Quando a gente faz essa reflexão ética, nós estamos exatamente ponderando, usando a capacidade racional de refletir sobre o comportamento humano para alcançar a excelência em nossa ação. Para que isso? Para que isso? Para sermos felizes. Felizes dentro desse contexto aristotélico na polis. A boa vida aristotélica é exatamente isso, a boa vida na polis. Sim. A eudaimonia, a felicidade é alcançada exatamente por meio dessas ações. Viu só? Quem estava prestando atenção até o final já vai fazendo o link, viu? Nada é por acaso. Brincadeira, aqui é tudo por acaso. Ninguém tem um roteiro aqui, não. A gente pega e vai falando aqui, ó. Mas o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino para alguns aí, como é que vocês poderiam definir isso? Uma ética cristã, né? O São Tomás de Aquino, ele basicamente pega as linhas gerais do pensamento aristotélico, né? E se para Aristóteles o fim é a felicidade, São Tomás de Aquino vai falar, não, o fim realmente é a felicidade, mas a felicidade se repousa, ela acontece na grandiosidade de Deus. Então, a ação ética, ela tem que ter essa estrutura sempre visando aí figura de Deus, e nesse sentido, como o São Tomás de Aquino é um pensador medieval, né? Cristão, católico, apostólico romano, ele vai doutores da Igreja Católica. Ele vai seguir toda essa doutrina, esses dogmas estabelecidos pela Igreja, mas adaptando o pensamento aristotélico nesse sentido. Perfeito. Acho que o Kant, né? Eu não sei se o Kant dá para eu falar. Acho que eu não vou conseguir falar do Kant. Puxa vida, eu tenho tanto medo de falar de Kant, porque eu estudei tanto Kant, que eu não sei se eu sei Kant. Eu sou uma fraude de kantiano. Que, cara, como é que pode, cara? Aquele troço é incompreensível, cara. Não fala isso. Não fala isso. É que nada, a gente mastigou. Tá gravando. A gente mastigou, deixou tudo bonitinho para os nossos alunos aí, agora fica mais fácil, né? Mas o Kant é um autor espinhoso. Mas eu gosto de frisar isso, mas não que ele é incompreensível, dá para compreender ele. E o fator importante aqui na ética kantiana é entender o conceito de imperativo categórico. Ele vai dizer assim, há vários imperativos, né, regras e máximas que nos obrigam à ação. Alguns ele vai definir como hipotéticos, né, que são aqueles que são meios para alcançar um fim, e aqueles que têm um fim em si mesmo, que são categóricos. Essa distinção é importante. Por quê? Porque você vai pensar o seguinte: há ações humanas que são feitas não com a finalidade dela mesma.
mas são feitas, são, né, praticadas em função de outro algo. Por exemplo, trabalhar é uma ação que pode te levar a uma vida ética? Não sei, depende, pode ser, mas trabalho para quê? Para me realizar profissionalmente, trabalho para ganhar grana e sustentar a família, trabalho para poder me aparecer para a gatinha lá, porque eu só quero, no fundo, ter prazer com ela. Então, como é que... Se aquilo que impera e te leva a agir como meio para um fim, então eles são os imperativos hipotéticos. Agora, tem ações que a gente não pode abrir mão porque eles são categóricos. Como, por exemplo, agir de modo que o homem, o ser humano, seja sempre um fim em si mesmo. Ou seja, na tua vida, na empresa, na escola, se você estiver passando por cima de um sujeito, usando um ser humano como escada para o teu sucesso pessoal, não faça. Porque há um imperativo categórico que te impede disso. Para que uma ação moral seja considerada moral, ela tem que ter o homem sempre como um fim em si mesmo, e nunca como meio. Puxa, eu não sei de vocês, mas quando eu penso no Hitler lá, ele queria atingir uma finalidade, e usou dos seus experimentos para poder formular, fundamentar aquilo que era o projeto da raça ariana. Então ele usou judeus como meio para alcançar o fim último. Não estou questionando se o fim é louvável ou não, mas estou apenas mostrando que o fato de ele ter usado os judeus, seres humanos, como meio para alcançar, violou a regra fundamental do imperativo categórico. Portanto, a ação do Hitler não poderia ser considerada, nessa concepção kantiana, uma ação ética. Agora, uma outra questão que é importante é que essa ação tem que ser uma ação livre. Eu não posso estar sendo coagido. E aí entra na discussão de uma das atividades que a gente propõe lá, né? E os generais do Hitler? Eles estavam recebendo ordem. Eles eram livres? Não eram livres? Como é que funciona, então, essa ação, né, moral diante de uma regra explícita do seu general, do seu líder, que diz, ó, mata e faz assim? E aí começa a complicar, porque aí nós temos que fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada. Kant vai dizer, todos nós somos livres para criar nossa própria regra moral. Só que uma vez criada, somos obrigados a segui-la. Mais ou menos, você é livre para criar a corrente na qual você vai se aprisionar. Você é livre para criar qual é a moral que te define enquanto ser humano. E aí, claro, nunca tomar o homem como meio, mas sempre como fim, ter sempre que a finalidade última da ação é valorizar esse ser humano, então nada para violar isso. Então aí começa a aprofundar um pouco mais a questão. Mas é um bate-papo que dá pano pra manga. Sim, poderíamos ficar aqui até 2 da manhã tranquilo. Não. Pessoal, fica o desafio para vocês aqui, nosso bate-papo vai se encerrando, a gente não quer se estender demais também, porque senão ninguém aguenta mais ouvir nossa própria voz, né? Mas acho que assim, a gente conseguiu definir o conceito de ética, conseguiu definir o conceito de moral, o imoral, o amoral, o ético, o antiético. Nós não falamos do antiético. O que seria um antiético? Fica aí a pergunta. Fica aí a pergunta para os nossos colegas aí. Compartilhe esse material com os colegas, faça com que eles ouçam para que possa ter uma melhor preparação para as avaliações que se seguem nessa reta final, né? Dê o feedback. Dê o nosso feedback, exatamente, dê o feedback, faça perguntas, se tiver outro tema aqui, professor, eu não entendi isso aqui que está no material, pô, manda, a gente faz um podcast exclusivo para isso. Professores, mais alguma mensagem final para os nossos alunos desse tema da ética? Nós temos 1 minuto e 20 segundos, e 19. E 18. Eu acho que é um dever do aluno estudar esses assuntos, né? Ainda mais nessa E época. mais do que um dever estudar, praticar e ser ético, né? Exatamente. Eu gosto de uma... Tentar ver isso aplicado no dia a dia, fazer essas reflexões no dia a dia de vocês. Isso é importante. Parafraseando um outro filósofo medieval, Agostinho, ele fala assim, ame e faça o que quiser. Tudo bem, ele estava entendendo que o Deus é amor, então se você está amando, pronto, né? Eu gosto de parafrasear e dizer o seguinte, seja ético e faça o que você quiser. Porque nessa concepção ética, você nunca vai violar nenhum sujeito, não vai passar por cima de ninguém. Seja ético e aí está tudo liberado. Parece fácil, né? Mas não, fica o desafio para vocês, meus colegas. Valeu, abraços. Palmas para todo mundo? Aê! Ó, tem um efeito agora aí, ó, viu só? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, valeu. Falou.